Capítulo 561, Jornada ao Norte. Quando começaram a expedição, os últimos vestígios do calor do verão estavam deixando as ilhas acorrentadas. Nem todas as regiões do Dream Realm tinham estações iguais às do mundo desperto, mas esta era um pouco semelhante. Quando eles deveriam chegar ao Templo da Noite, o outono estaria em pleno andamento. Se tudo corresse bem, a viagem duraria 2 ou 3 semanas. Sun Yi queria alcançar a misteriosa cidadela e recuperar a faca de marfim em meados de outubro, então se encontrar com Efi, Kai e os Firikeepers na Shipwreck nos primeiros dias de novembro. Isso lhes daria quase um mês inteiro para chegar à Torre de Ébano e entrar na semente antes do inverno. Claro, no Dream Realm, nunca se pode colocar muita fé em qualquer plano. Sun Yi se sentia razoavelmente confiante em sua capacidade de viajar pelas ilhas acorrentadas, mas sabia que não devia ser arrogante. Esta era uma terra selvagem e imortal, cheia de criaturas temíveis e ameaças insidiosas. Ele explorou muitas ilhas e caçou muitas abominações aqui, mas mesmo depois de 9 meses lutando e viajando pela região, Sun Yi só conhecia bem a parte sudeste dela, onde ficava o Santuário de Noctis. Ele nunca se aventurou ao oeste ou ao norte do Tear. A situação só piorou pelo fato de que quanto mais perto chegasse do vasto vazio no coração das ilhas acorrentadas, mais terríveis perigos enfrentariam. Para alcançar Nit Temple rapidamente, Sun Yi e Cassie tiveram que alcançar o Tear e contornar sua borda, o que significava que eles estariam se movendo pela área mais perigosa de toda a região. Nem tudo foi ruim, no entanto. Cassie tinha um pouco do conhecimento que faltava a Sun Yi, já que os Guardiões do Fogo passaram muito tempo no extremo norte das ilhas acorrentadas. Ele também tinha todas as informações copiadas do mapa de Mordred, que continha uma descrição detalhada de muitos lugares pelos quais eles teriam que passar. Ele era forte o suficiente para enfrentar os perigos que os esperavam ali, e Cassie não estava mais indefesa. Os dois eram o suficiente. Provavelmente. Essas foram as razões pelas quais Sun Yi decidiu tentar a expedição sem uma coorte completa. Os dias seguintes provaram que ele estava certo em sua decisão. A jornada deles foi surpreendentemente tranquila. A travessia em si não trouxe problemas. Cassie era mais do que capaz de se mover de ilha em ilha sem a ajuda dele, o que era um alívio. Devido à sua segunda habilidade de aspecto e a dançarina silenciosa, a garota cega foi capaz de se mover pelo espaço com uma medida adequada de precisão. Como se viu, ela também tinha um feitiço ascendente que fornecia um poderoso aumento a um único eco, que ela usava em seu florete. Com sua ajuda, a dançarina podia carregar seu peso, por uma curta distância, o que permitia a Cassie entrar e sair das correntes com facilidade. A única desvantagem do feitiço era que ele consumia rapidamente a essência de sua alma e ela não podia usá-lo com frequência ou por muito tempo. Claro, a travessa era o menor de seus problemas. Conforme eles viajavam mais para o coração das ilhas acorrentadas, mais e mais criaturas do pesadelo sentiram seu cheiro. Foi aí que entrou Sun Yi. Com a ajuda de Saint, quando necessário, da Soul Serpente, ele foi capaz de lidar com qualquer coisa que ousasse atacá-los. Cassie também ajudou, mas raramente havia algo para ela fazer. Sun Yi e suas sombras eram muito rápidas, astutas e mortais. Seu poder combinado era quase aterrorizante. Isso não quer dizer que a garota cega era inútil. Pelo contrário, a presença dela foi talvez o fator mais importante de por que eles foram capazes de se mover em direção ao seu objetivo com tanta facilidade. Sua grande afinidade com revelações, sentidos aguçados e intuição sobrenatural complementavam perfeitamente as proezas de batalha de Sun Yi. Era quase perturbador o quão bem eles trabalhavam juntos, ele explorando a frente e destruindo monstros, ela os guiando pelo labirinto de ilhas mutantes de uma forma que os levava além dos verdadeiros horrores, dos gritos ocultos e do esmagamento. A parte mais estranha de tudo isso era que eles nem falavam muito um com o outro, mas conseguiam alcançar um nível tão profundo de compreensão. A maior parte da viagem foi passada em silêncio, com ambos preferindo não falar um com o outro, a menos que fosse absolutamente necessário. Não houve conversa afiada, conversas irrelevantes e brincadeiras amigáveis. Sun Yi nem falava com suas sombras e com Saint como já estava acostumado, o que tornava o silêncio quase sufocante. Foi realmente um pouco estranho no começo. Mas depois ele se acostumou. Ele realmente começou a desfrutar da paz e tranquilidade, bem como da companhia de outro ser humano, mesmo que fosse Cassie. A cooperação deles foi eficiente,
perfeita e não sobrecarregada com emoções e outras complicações problemáticas. Uma aliança de pura conveniência. O que havia para reclamar? Eles viajaram por ilhas que eram estéreis e inóspitas, e por ilhas que eram exuberantes com uma bela verdura. Através de ilhas repletas de abominações vis e ilhas cheias de nada além de ossos e cinzas. Através de ilhas que eram abertas e vastas, e ilhas que eram pequenas e escondiam perigos invisíveis por trás de um véu de decepção. Não demorou muito para chegar o dia em que uma linha escura se tornou visível ao longe, no horizonte norte. Quando Sun Yi o viu pela primeira vez, ele ficou imóvel por um tempo, olhando para o norte com uma expressão sombria. As montanhas ocas. Depois de tanto tempo, ele finalmente os viu novamente. A cada dia depois disso, a linha preta ficava maior e mais próxima. Logo, ele já era capaz de discernir picos individuais e a forma irregular da cadeia montanhosa que perfurava o céu, como as presas de um dragão colossal. E no dia em que os picos escuros se ergueram acima, envoltos em uma névoa fluida, eles finalmente chegaram ao templo noturno. Capítulo 562. Pela noite. A corrente balançou levemente enquanto Sun Yi e Cassie passavam por ela, fazendo barulho alto de vez em quando. Como a ilha que eles acabaram de deixar estava subindo, a que estava na frente deles estava abaixo e totalmente visível. A ilha do norte não era muito grande, talvez 2 quilômetros de diâmetro. Sua superfície era uma vasta planície plana e coberta inteiramente por um belo campo de flores violetas, como se envolto em um manto de seda. Apesar do sol estar alto no céu, os botões das delicadas flores se fecharam. Pelo que Cassie lhe disse, Sun Yi sabia que eles abririam apenas à noite, emanando uma luz estranha e bonita. Ele mesmo gostaria de testemunhar aquela visão estranha e mágica, mas agora havia coisas muito mais importantes para eles fazerem. Sem falar que, no momento, a atenção de Sun Yi não estava nem na própria ilha. Em vez disso, ele estava olhando além dela, para os picos draconianos das montanhas ocas que se elevavam acima da ilha, submergindo em sua vasta e profunda sombra. Eles estavam envoltos em uma névoa branca que descia lentamente pelas encostas escuras e caía no abismo negro do céu abaixo como uma parede infinita de nuvens brancas, rodopiantes. A imagem era magnífica e assustadora. Era como se o próprio céu estivesse lentamente sendo devorado pelo vazio sem luz. Ou talvez invadindo-o. Olhando para as terríveis montanhas, Sun Yi não pôde deixar de se perguntar se Nepis estava perdido em algum lugar lá fora, na névoa branca. Ou ela não se atreveu a entrar e escolheu uma das outras direções. Não havia como saber. Com um suspiro, ele olhou para baixo e se concentrou em colocar um pé na frente do outro. Logo, eles alcançaram a ilha do norte e voaram, Sun Yi com a ajuda do Prowlinton e da Darkwing, Cassie desembainhando a Quiete Dancer, pulando e segurando firmemente até o punho enquanto o florete voador a puxava para o ar. Os dois pousaram suavemente em meio às flores delicadas e olharam em volta. Sem precisar dizer nada, Sun Yi permitiu que a garota cega assumisse a liderança e a seguiu enquanto caminhavam em direção ao único marco da ilha, as ruínas da antiga fortaleza que se erguia precariamente em sua extremidade norte. Era muito parecido com a fortaleza desmoronada onde ele conheceu Fei Kai. Tentando não perturbar as flores, atravessaram a ilha e entraram na fortaleza. Nada os atacou no caminho, e não havia sons, exceto o assobio do vento e o de seus passos. A ilha do norte era linda, silenciosa e estranhamente pacífica. Olhando através do portal quebrado da antiga fortaleza, Sun Yi estudou a colossal cadeia que ancorava as ilhas nas montanhas ocas. A névoa rodopiante fluiu em ambos os lados, obscurecendo o ponto onde a corrente afundou na pedra escura. Ele permaneceu imóvel por alguns momentos, então estremeceu e desviou o olhar. Bem no canto da plataforma que ficava além do portão, quase imperceptível, uma escada estreita descia, cortada em rocha desgastada. O caminho serpenteava em torno da encosta saliente, agarrando-se à superfície de pedra enquanto conduzia ao lado escuro da ilha. Cassie colocou uma das mãos nas pedras e, passando os dedos por elas, pisou cautelosamente na escada. Sun Yi o seguiu, olhando para baixo com uma expressão sombria. O caminho que levava ao templo da noite era longo e estreito. Mal havia espaço para duas pessoas caminharem lado a lado. À sua direita estava a parede de pedra da ilha, e à sua esquerda estava o abismo escuro sem fundo do céu abaixo. Um passo descuidado pode significar a ruína de uma pessoa. A colocação das escadas também não foi acidental.
Se uma força atacante tentasse liderar um ataque pelo caminho, eles teriam que lutar contra os defensores um de cada vez, com os movimentos da mão direita do lutador sendo restringidos pela inclinação. Os ataques à distância também não ajudaria muito devido à curvatura da parede. Em um lugar como aquele, um guerreiro poderia deter um exército inteiro. Eles desceram cada vez mais, finalmente alcançando o lado negro depois de muito tempo. No ponto onde a encosta se tornou quase completamente horizontal, a escada se transformou em uma estranha ponte suspensa que estava presa à superfície de pedra por correntes enferrujadas. Ele balançava precariamente acima do abismo escuro do céu abaixo, conduzindo todo o caminho até o centro da ilha. Até o Templo da Noite. Sun-Yi congelou, assustada com o som triste de um sino alto que de repente rolou na escuridão. À sua frente, a alguma distância, uma magnífica estrutura projetava-se do ventre da ilha flutuante. Feito de pedra negra, parecia uma catedral alta e sombria que de alguma forma foi construída de cabeça para baixo e pairava sobre o abismo da escuridão impenetrável. A fundação era seu ponto mais alto, e seus 7 campanários desciam para as profundezas do vazio negro, cada um terminando com uma corrente curta que segurava um enorme sino fundido em cobre verde fosco. Como o Night's Temple estava localizado sob a ilha, a luz do sol nunca o alcançou. Em vez disso, a catedral estava envolta em sombras eternas, com apenas o brilho pálido das distantes chamas divinas acariciando suas paredes negras. Em uma estranha reversão, a escuridão aveludada do abismo e a dispersão de falsas estrelas em suas profundezas pareciam um vasto céu noturno pairando sobre ele. Enquanto Sun-Yi observava, um segundo sino tocou. Ele se mexeu um pouco e voltou sua atenção para o caminho estreito, traçando seus passos traiçoeiros até os enormes portões de ferro da catedral. Cassie se virou para ele. Demorou um pouco e disse, vamos. Eles nos viram. Sun-Yi sentiu e deu um passo à frente. Night's Temple esperava à frente, seus portões abertos como uma boca faminta. Capítulo 563, Sentinelas Perdidas. Enquanto caminhavam em direção aos portões, Sun-Yi perguntou baixinho, então, o que acontece agora, exatamente? Cassie pensou por alguns momentos antes de responder. Não tenho certeza. Isso depende se Son Cormac está dentro da cidadela ou explorando as montanhas ocas. De qualquer forma, minha posição deve ser boa o suficiente para pelo menos conseguir uma audiência com um dos mestres que supervisiona o templo em sua ausência. Ela hesitou e acrescentou, se nos permitirem entrar, há várias regras que você deve seguir. Forasteiros não têm permissão para convocar nenhuma memória ou ecos dentro da cidadela. Só podemos entrar nas áreas permitidas, a menos que um mestre esteja nos escutando. Não podemos falar com os habitantes do templo, a menos que eles se dirijam a nós primeiro. Além disso, todos os itens que trazemos para dentro devem ser inspecionados. Sun-Yi franziu a testa. As regras não eram apenas estranhas, mas também rígidas e o colocariam em desvantagem caso algo acontecesse. No entanto, ele se lembrou do aviso de Skitid. Ela disse a ele para não quebrar nenhuma regra dentro do Night's Temple. Tudo bem. Não farei nada arriscado a menos que seja absolutamente necessário. Vamos ver como isso se desenrola primeiro. Ao se aproximarem dos portões ornamentados, 2 figuras tornaram-se visíveis em ambos os lados. Um era homem e o outro era mulher. Ambas as sentinelas estavam na casa dos 30 e tinham olhos calmos, frios e perigosos. Então, estes são os perdidos. Foi a primeira vez que Sun-Yi conheceu sua espécie. Na verdade, não havia muita diferença entre eles e aqueles despertos que não perderam seus corpos físicos. Isso não quer dizer que as sentinelas eram comuns. Ambos irradiavam uma aura imponente e arrogante. Apenas, pela forma como os perdidos se comportavam, Sun-Yi podia dizer que eles eram guerreiros extremamente experientes e temíveis. Suas armaduras eram perfeitamente trabalhadas e suas armas tinham um brilho perigoso, todas claramente de alto nível. A pressão exercida por essas sentinelas o lembrou dos caçadores mais antigos e mortais da Cidade das Trevas, aqueles que sobreviveram a longos anos de batalhas sangrentas no inferno da Costa Esquecida. Para ser honesto, ele tinha que admitir que a maioria dos despertos ancorados no santuário de Noctis pareciam crianças quando comparados aos 2 perdidos. Essas pessoas não eram brincadeira. E havia mais 100 dentro da catedral, se o que Cassie disse a ele fosse verdade. Se todos eles fossem iguais às sentinelas. Sun-Yi reprimiu um arrepio. L.
Pode ter subestimado enormemente a escala da força que o clã Valor havia estacionado no precipício das Montanhas Ocas. A sombria catedral escondia um exército inteiro. Mas, por que manter apenas os perdidos aqui? A que propósito poderia servir? O mistério o atormentava desde que soube. Em algum momento, uma das sentinelas levantou a mão, ordenando que parassem. Ele estudou tanto Sun-Yi quanto Cassie por um tempo, e então disse com uma voz fria, Lady Songof Tifalen. Que surpresa agradável vê-la novamente. Espero que os outros membros de sua coorte estejam bem. Seu tom não combinava com as palavras amigáveis. A garota cega simplesmente assentiu. Eles estão bem e com boa saúde, ancorados no santuário de Noctis. A segunda sentinela levantou uma sobrancelha e falou, Oh! O que o levou a fazer a longa jornada e retornar à nossa modesta cidadela, então? Na companhia de um estranho sem seus leais camaradas, nada menos. Cassie olhou para Sun-Yi e sorriu. Este é desperto sem sol, e ele não é um estranho. Na verdade, ele é um querido amigo meu e uma das poucas pessoas neste mundo em quem eu confiaria a minha vida. Nós dois costumávamos ser companheiros de Lady Shanjingsta. Sun-Yi quase engasgou. Que mentiras tão suaves. Admiráveis. A cega, entretanto, demorou-se um pouco e depois disse. Esperávamos ter uma audiência com Lord Cormac. As sentinelas permaneceram em silêncio por um tempo, deixando Sun-Yi um pouco nervosa. Por fim, um deles respondeu, Lord Cormac está cumprindo uma de suas missões. Ele não estará de volta por várias semanas, pelo menos. O sorriso de Cassie não vacilou. Sem pular nada, ela disse, sua voz tão educada e agradável quanto antes, se Pierce ou Ladielt, então. As sentinelas se entreolharam. Depois de um tempo, um deles suspirou. Espere aqui. Com isso, ele desapareceu, deixando Sun-Yi e Cassie sob o olhar pesado dos perdidos restantes. Sun-Yi olhou de volta, estudando descaradamente a sentinela. Não importa o quanto ele tentasse, ele não poderia dizer a diferença. Ela parecia um desperto normal no reino dos sonhos. Bem, fazia sentido. Afinal, seu corpo espiritual era o mesmo. Também foi moldado muito bem. O que você está olhando, garoto? Sun-Yi olhou para cima e sorriu. Por um momento, ele ficou muito tentado a responder honestamente. Mas então seu bom senso venceu. Sua armadura, senhora. Parece uma ótima memória. A sentinela rosnou e não disse nada. Depois de algum tempo, o segundo voltou e acenou para que o seguissem. Eles foram conduzidos a uma pequena e fria sala ao lado do portão e receberam 2 conjuntos de roupas simples feitas de tecido grosseiro, depois trancados lá dentro. Sun-Yi olhou para o pacote em suas mãos com uma expressão perplexa. Para que isso? Cassie suspirou soltou o cinto, então dispensou a dançarina silenciosa e colocou sua bainha vazia em um banco. Sem memórias ou ecos permitidos, lembra? Sun-Yi franziu a testa, então olhou para sua armadura. Se ele descartasse, ele estaria mais ou menos nu. Eles estão esperando que mudemos aqui. A garota cega silenciosamente virou as costas para ele. Sun-Yi hesitou por um momento, depois fez o mesmo. Sua sombra também desviou o olhar. Amaldiçoando interiormente, ele dispensou a corrente imortal, e sentiu as sombras na pequena sala mudarem quando a couraça e o casaco de Cassie se desfizeram em uma chuva de faíscas. Eles estavam perto o suficiente para ele ouvir as batidas constantes de seu coração e sentir o calor que emanava de seu corpo. Tentando não deixar a imaginação vagar, Sun-Yi vestiu uma calça simples e ouviu o farfalhar do tecido ao deslizar por sua pele macia. Bastardos! Eles não podiam nos dar 2 quartos para trocar? Reprimindo sua raiva, Sun-Yi vestiu uma túnica e franziu a testa. Suas mangas eram muito curtas para esconder as espirais da serpente da alma. Mais do que isso, revelavam as 2 sombras que envolviam seu corpo, envolvendo-o em uma fina camada de escuridão. Sem mencionar que tanto a túnica quanto as calças eram vários tamanhos maiores do que ele. Com um suspiro, Sun-Yi ordenou que as sombras subissem por seus braços, escondendo-os da vista. Então, dispensou a serpente e abaixou-se para arregaçar as pernas da calça e calçou um par de sandálias de couro, e pigarreou. Você terminou? Cassie respondeu após uma breve pausa, sim. A roupa fornecida a ela consistia em sandálias semelhantes e uma longa túnica que deixava os ombros nus e as pernas expostas abaixo do joelho. A meia máscara prateada também havia sumido,
revelando os lindos olhos azuis de Cassie. Sun-Yi encarou por alguns momentos, percebendo que quase havia esquecido como eles eram. Então, ele fez uma careta e bateu na porta. Logo, a mesma sentinela o soltou e o conduziu para as profundezas do templo noturno. Assim que deixaram o portão para trás, Sun-Yi ficou tensa, como se esperasse que algo terrível acontecesse. Mas nada aconteceu. A sentinela olhou para ele e franziu a testa. O que você está esperando? Venha. Sir Pierce estará conosco em breve. Capítulo 564, Inspeção. O interior da sombria catedral era tão bizarro quanto o exterior. Sun-Yi esperava que os andares reais fossem construídos adequadamente, e alguns dos corredores pelos quais eles passavam eram. Mas outras partes do Templo da Noite também estavam de cabeça para baixo, os pisos planos servindo como tetos e o teto arqueado servindo como pisos irregulares. E isso foi apenas o anel externo. Ele nem queria imaginar como seria o próprio templo e o santuário interno. Enquanto caminhavam, ele viu vários Lost silenciosamente cuidando dos negócios mundanos de manter a cidadela. Eles estavam vestidos com as mesmas roupas grosseiras que ele usava agora e não empunhavam armas. No entanto, cada um deles, desde uma pessoa trocando calmamente o óleo nas lâmpadas de parede até um homem varrendo o chão, irradiava a mesma aura de força e letalidade das duas sentinelas que os encontraram no portão. Eles eram todos veteranos de elite endurecidos pela batalha. Apóstrofo. Que lugar é esse? Depois de descer alguns lances de escada sinuosa, Sun-Yi e Cassie foram levadas a outra sala um pouco maior. Aquele tinha uma grande mesa no centro. A sentinela apontou para ela e disse, sua voz não revelando nenhuma emoção, Sir Pierce está a caminho. Por favor, apresente os itens que você trouxe de fora para inspeção. Cassie deu um passo à frente e colocou o cinto e a bainha sobre a mesa. O perdido desviou o olhar para Sun-Yi e esperou. Todas as minhas coisas estão guardadas dentro de uma memória. Ele considerou esconder a existência do Covetous Coffer, mas pensou melhor. Não havia nada dentro dele que valesse a pena esconder, de qualquer maneira. Ou melhor, quase nada. Sentinela franziu a testa e disse em tom sombrio, invoque-o. Logo, a pequena caixa estava sobre a mesa. Sun-Yi abriu e começou a produzir item após item, lentamente construindo uma grande pilha. Eram especiarias, utensílios de cozinha, produtos de higiene, vários pacotes de cuecas. Tanto de homem como de mulher, o que lhe rendeu um olhar estranho. Um pedaço de espelho partido, um par de cacos de alma, uma cadeira dobrável, vários petiscos, pacotes de chá e café, e muitos mais. À medida que a pilha se tornava cada vez maior, o rosto da sentinela ficava cada vez mais incrédulo. Finalmente, seu olho estremeceu. Quanto lixo você tem nessa caixa? Sun-Yi sorriu. Quase terminado. Ele pescou um tubo de protetor solar e vários bastões de protetor labial, jogou-os na pilha, então enfiou o braço na boca do Coverous Coffer até o ombro, varreu o fundo algumas vezes, ignorando a agulha e o fio de diamante de haver, então finalmente deu um passo para trás. Isso é tudo. O perdido balançou a cabeça e começou a pegar os itens um após o outro, inspecionando-os cuidadosamente. O que ele esperava descobrir, Sun-Yi não sabia. Naquele momento, a porta da sala se abriu e um homem alto, de feições agudas e olhos de aço entrou. Seu cabelo escuro estava cortado curto e havia barba por fazer em suas bochechas. O homem usava uma armadura de escamas forjada em aço azul sem brilho e se comportava com a confiança relaxada de um assassino experiente. Sun-Yi não precisou de apresentações para perceber que estava diante de um mestre. E poderoso, diga-se de passagem. Sir Pierce parecia ser menos assustador que Morgan ou Fi-Valor, mas Morgan era pouco mais velho que Fi, enquanto este homem tinha 1 ou 2 décadas para aprimorar sua habilidade e acumular experiência de batalha. Ele era um cavaleiro de valor, ainda. Sun-Yi não tinha ilusões, na frente desse monstro, nem Cassie nem ele tinham chance. Especialmente enquanto estiver cercado por um exército de 100 elites despertas. Por que estou pensando nisso? Estamos aqui para conversar, não para brigar. E eles realmente precisavam que essa conversa corresse bem. Dependendo de quão convincentes eles pudessem ser e quão receptivos Sir Pierce fosse, Sun-Yi teria que fazer as coisas do jeito fácil, do jeito difícil. Ou abandonar seus planos de recuperar a segunda faca completamente.
A sentinela cumprimentou o mestre respeitosamente e continuou a inspecionar a montanha de itens que Sun Ni havia produzido no Covetós Coffer. Sir Pierce olhou para ele por um momento, então se virou para Cassie. Cassia desperta. Bem-vindo de volta ao Templo da Noite. Cassie curvou-se ligeiramente. Sir Pierce. Sun Ni suprimiu o desejo de revirar os olhos. É como se eu fosse invisível. Tanto as sentinelas quanto o formidável mestre haviam ignorado inteiramente sua existência, preferindo dirigir-se à cega. Parte do motivo deve ter sido que eles já a conheciam, mas principalmente tinha a ver com seu status de portadora de um nome verdadeiro. Bem, combinava perfeitamente com Sun Ni. Ele gostava de permanecer o mais imperceptível possível. Sir Pierce e Cassie trocaram vários gracejos, aproximando-se lentamente da discussão, do verdadeiro problema. Sun Ni escutou com atenção, sabendo o quanto dependia dessa conversa. Em algum momento, porém, ele se distraiu. O que? O que foi isso? Por um momento, ele pensou ter ouvido alguém suspirar profundamente atrás dele. Não. Ele definitivamente fez. Mas não havia ninguém lá. Sun Ni franziu a testa. Estou tendo alucinações ou... Foi então que uma voz familiar de repente ressoou em seus ouvidos. Sunless. Estou tão feliz que você conseguiu. Os olhos ensolarados se arregalaram ligeiramente. Ele olhou para a sentinela, Cassie e Mestre Pierce. Nenhum deles deu qualquer sinal de ter ouvido alguma coisa. Afastando-se, como se fosse olhar para a parede, ele escondeu o rosto e disse em um sussurro quase inaudível: Mordred. Onde você esteve, desgraçado? Suas palavras soaram duras, mas seu tom estava realmente exaltado. A voz riu, deixando Sun Ni um pouco tensa, por algum motivo. Era apenas ele. Ou o príncipe misterioso parecia um pouco diferente. Na verdade, eu estava com você o tempo todo, observando enquanto você viajava pelo reino dos sonhos. Eu apenas escolhi não falar. Sun Ni piscou algumas vezes. Uma sensação pesada e fria instalou-se em seu peito. Algo estava errado. Muito, muito errado. Você optou por não falar? Por quê? Mordred permaneceu em silêncio por alguns momentos, depois disse em seu tom agradável de sempre: com o quão cauteloso você é, eu estava com medo de que você não viesse se eu falasse demais. O que? O que ele quer dizer? Sun Ni sentiu o coração bater descompassado no peito. Sua intuição estava soando os alarmes, enchendo-o de um súbito sentimento de pavor. Enganado. Fui enganado? Venha para onde? Aqui, para o Templo da Noite. Nesse momento, a sentinela pegou o pedaço do espelho quebrado da pilha. Mordred falou novamente, sua voz ainda amigável, mas de repente muito mais fria e profunda sob a superfície. Como um oceano escuro e inquieto escondido sob um fino véu de névoa. Realmente. Obrigado por trazer este pedaço de espelho para mim, Sunless. Estou muito grato. Sir Pierce casualmente olhou para a sentinela enquanto respondia a Cassie. Seu olhar parou no espelho. No momento seguinte, suas pupilas se dilataram. E sinto muito pelo que está para acontecer a seguir. O formidável mestre estava de repente perto da mesa, o perdido jogado de lado. O pedaço do espelho estava em sua mão, lançando um olhar selvagem para Sun Ni. Ele gritou: onde você achou isso, garoto? Me responda. Sun Ni deu um passo para trás, atordoada. Eu. Ele se lembrou de Saint Tiris dizendo-lhe para não mencionar a Ilha do Julgamento. No entanto, no momento, parecia que Pierce o destruiria se Sun Ni ousasse distorcer a verdade um pouco. Então, ele respondeu honestamente: acerto de contas. Peguei, depois de matar uma criatura estranha. Sir Pierce olhou para ele por um momento, e então seu rosto mudou de repente. Tornou-se mortalmente pálido e imóvel, como se envelhecido por 10 anos. Seus olhos se arregalaram e ficaram vidrados. O temível mestre era aterrorizado. Mas antes que qualquer um deles pudesse fazer qualquer coisa, uma pequena rachadura apareceu no fragmento em sua mão. E no momento seguinte, tudo que Sun Ni podia ouvir era o som de espelhos quebrando. Capítulo 565 Desencadeado. Sun Ni estremeceu quando o som de espelhos quebrando encheu seus ouvidos. Ninguém mais pareceu reagir a isso, porém, e um momento depois, quando o pedaço de vidro quebrado na mão do mestre Pierce explodiu em uma chuva de cacos, o som desapareceu abruptamente. O homem temível estremeceu. Não. O que está acontecendo?
Sun-Ni deu um passo para trás. As coisas estavam acontecendo muito rápido, e ele ainda não conseguia compreender a situação. Tudo o que ele sabia era que seu coração estava frio e sua mente estava sobrecarregada por uma premonição de algo sinistro, terrível e desastroso acontecendo. Ele havia sido enganado. Ele havia cometido um erro. Cassie se mexeu ligeiramente, inclinando a cabeça com uma expressão tensa e confusa. No momento seguinte, Pierce virou-se rapidamente para a sentinela, seu rosto ainda pálido e aterrorizado, mas agora também cheio de determinação sombria. Sua voz, que estava tão confiante apenas alguns momentos atrás, agora soava em pânico. Sele o templo. Destrua o portal. Vá, agora. Não podemos. Não podemos deixar aquela coisa escapar. Os olhos de Sun-Ni se arregalaram. Destruir o portal? O que diabos ele quer dizer? E sobre o que ele estava falando? A sentinela não parecia ter essas perguntas. O terror de Pierce havia se espalhado para ele como uma infecção, mas o homem simplesmente assentiu e saiu correndo da sala sem deixar o medo atrasá-lo. Cassie deu um passo para trás para deixá-lo passar, então perguntou tensa: Sir Pierce. O que está acontecendo? Como se lembrasse de sua presença, o mestre se virou e lançou um olhar sombrio e ameaçador para Sun-Ni. Você. Sua voz tremeu com fúria mal reprimida. Besteira. Sun-Ni pensou em invocar a visão cruel, mas antes que pudesse se mover, o homem alto já estava ao seu lado, agarrando-o pelo ombro. Se não fosse pelo Bonhoeffer, a clavícula de Sun-Ni poderia ter rachado com a terrível pressão. Com a outra mão, Pierce agarrou Cassie, fazendo-a gritar de dor. Eu vou lidar com vocês dois mais tarde. Não há tempo. A próxima coisa que Sun-Ni soube foi que eles estavam sendo arrastados para fora da sala. Ele lançou um olhar pesaroso para a pilha de seus pertences que havia sobre a mesa, olhou para o Kovetoscofer por um momento e depois se virou. O que fazer? O que fazer? A situação estava claramente fora de seu controle agora. Mordred fez algo. O manipulou para fazer algo. E agora, toda a cidadela estava em alerta máximo e furiosa com Sun-Ni. Fosse o que fosse que o misterioso príncipe havia usado Sun-Ni para alcançar, era ruim o suficiente para aterrorizar um mestre e justificar a destruição irrevogável de um precioso portal. Então, foram duas perguntas. Devo tentar lutar para sair? Eu também deveria estar apavorado com a coisa que Mordred desencadeou. De repente, outro pensamento ocorreu a Sun-Ni. Ou é o próprio Mordred aquela coisa? Seu coração ficou ainda mais frio. Não havia informações suficientes para responder a segunda pergunta, mas a primeira foi bastante fácil. Sun-Ni era forte, mas não forte o suficiente para lutar contra 2 mestres e uma centena de elites mortais, especialmente não em sua terra natal. Além disso, tanto ele quanto Cassie tinham status. Mesmo um grande clã não ousaria fazê-los desaparecer sem uma causa apropriada. Eu preciso de mais informações primeiro. Vamos ver como isso se desenrola e agir se as circunstâncias exigirem. Então, ele não lutou quando Mestre Pierce os arrastou para o corredor. Fora da pequena sala, a cidadela que antes era pacífica e sombria não estava em estado de pandemônio. Vários Lost passaram correndo por eles, suas sombras dançando nas paredes negras sob o brilho alaranjado das lâmpadas de óleo ornamentadas. Sun-Ni podia ver o movimento e os sentidos apressados, mas um movimento ordenado em todas as direções. Ao contrário de antes, cada habitante do templo agora estava vestido com armadura e empunhava armas mortais. Eles eram rápidos e disciplinados, como soldados profissionais que se preparavam para a guerra. E havia um exército deles. Mas, apesar de tudo isso, era nervosismo que ele sentia por trás da fachada de calma que o Lost mostrava. Mestre Pierce gritou para um dos sentinelas, ordenando-lhe que parasse. Então empurrou Sun-Ni e Cassie na direção do homem. Tranque esses dois na cela menor. Sun-Ni queria expressar sua indignação, mas antes que pudesse, todo o templo estremeceu de repente. Alguns momentos depois, uma onda sonora ensurdecedora rolou pelo corredor. Os portões. Eles os fecharam. Mas não foi tão simples assim. Como eles ainda estavam no anel externo da cidadela, seu sentido de sombra foi capaz de alcançar o vazio além de sua parede externa. Mas assim que os portões se fecharam, isso mudou, como se o templo estivesse completamente isolado do mundo exterior. Agora estava selado. Com eles dentro. A sentinela silenciosamente agarrou os dois e os arrastou para longe.
Cambaleando e tentando não cair, Sun-Yi lançou um olhar para trás. A última coisa que viu foi uma mulher com lindos cabelos ruivos aparecendo diante do temível mestre. Ela usava uma simples túnica preta e braçadeiras de couro, suas canelas protegidas por um par de caneleiras. O rosto da mulher estava sombrio e cheio de tensão. Pierce. O que o feitiço aconteceu? Um momento depois, os dois desapareceram atrás de uma curva do corredor. Este deve ser o mestre Welt. Os perdidos os arrastaram rapidamente pelo labirinto desorientador de corredores e escadas. Eles estavam descendo cada vez mais, provavelmente indo em direção a um dos campanários da catedral. Sua expressão era sombria e severa, e por um bom motivo. Em todos os lugares por onde passavam, os habitantes do Templo da Noite estavam ocupados se preparando para a batalha. Era como se esperassem enfrentar um cerco terrível. A ameaça, porém, não parecia vir de fora. Em vez disso, a maioria dos perdidos estava correndo para dentro do templo, em direção ao seu santuário interno. Não demorou muito para que eles ouvissem gritos. O som percorreu o confuso interior da catedral de uma maneira estranha, por isso era difícil dizer de que direção vinham os gritos. Eles pareciam distantes e, no entanto, Sun-Yi não pôde deixar de sentir seu sangue gelar. Esses lamentos arrepiantes eram cheios de agonia e terror indescritíveis. Ele conhecia o tipo muito bem. Esses eram os gritos que os humanos soltavam quando não eram apenas horrivelmente feridos, mas também mutilados, sabendo que suas vidas haviam acabado ou nunca mais seriam as mesmas. A sentinela encarregada deles parou por um momento. Seu rosto ficou pálido e, sem dizer uma palavra, ele continuou a arrastá-los em direção a uma pesada porta de metal no final de um longo corredor. Tilost usou uma chave elaborada para abrir a porta e então os empurrou para dentro. Sun-Yi e Cassie se encontraram em uma câmara circular que tinha um teto alto. Ou melhor, um piso alto, já que foi construído ao contrário. O teto abobadado da câmara estava realmente sob seus pés, descendo como uma cratera profunda. No centro da cela havia uma grande gaiola de ferro, cada barra dela tão grossa quanto o braço de um homem. Runas estranhas foram inscritas ao redor da jaula, circundando-a completamente. O que? Um momento depois, o sentinela empurrou os dois sem cerimônia pelas costas, fazendo com que Sun-Yi e Cassie rolassem pela encosta da cúpula e passassem pela porta da jaula, que ele então fechou prontamente. Travou com um clique alto, abrindo caminho para a liberdade. Sem chance. Sun-Yi levantou-se, virou-se e observou o perdido sair da sala e fechar a porta atrás de si. Por alguns momentos, eles foram deixados em silêncio absoluto. A sala estava escura, com apenas uma única lamparina a óleo acesa na parede perto da saída. Sua chama laranja tremeu e dançou, mal conseguindo manter as sombras afastadas. Sun-Yi cerrou os dentes, chutou as barras de ferro com toda a força e gritou de raiva e frustração: droga! Dane-se tudo atrás dele. Cassie lentamente se levantou, então balançou um pouco. Ensolarado. Ele se virou para ele e rosnou: o que? A garota cega fez uma careta. Algo está errado. Eu sinto. Sun-Yi olhou para ela por alguns momentos, então piscou e olhou para fora da jaula. As runas ao redor estavam lentamente começando a emanar um misterioso e perigoso brilho azul.